tudo que nós vivemos no dia de hoje, que nós ensinamos para os nossos filhos, que nós ensinamos para os nossos netos, quando criança, que nós ensinamos, é o que eles vão viver no futuro. E se nós dermos uma boa educação, se nós dermos a instrução correta, eles só vão fugir desse caminho se eles quiserem, porque eles têm o livre-arbítrio. Deus deixou o livre-arbítrio para nós, mas a nossa parte nós fizemos, a sua parte você fez. E ele continuou lá no reino, e ele se tornou presidente. Olha só, naquele tempo já existia presidente, tinha umas outras funções, como diz aqui, isso que eu li tá em Daniel, no capítulo 1, onde fala que eles foram deportados para a Babilônia, e aqui, olha, Daniel, no capítulo 6, no versículo 1 e 2, diz assim, ó: pareceu bem ao rei Dario, já era outro rei, não era mais Nabucodonosor. Nabucodonosor já tinha morrido. E Daniel ainda continuava o ofício de presidente, ele era presidente, olha só. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sápatras que estivessem por todo o reino. É como se fosse hoje, tem o presidente, tem os seus ministros, né? Tem os seus ministros, tem os seus deputados, tem os seus senadores, e é mais ou menos isso como lá na Câmara. Aqui, ó, diz assim, ó: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sápatras que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles. E aí, Daniel, ele viveu todo o seu período de vida, que ele viveu quase 90 anos, e aí eu coloco mais uma vez aquilo que eu já falei em aulas passadas, que se nós tivermos conhecimento, se nós buscarmos conhecimento, sabedoria, nós não vamos depender de ninguém, porque nós aprendemos, nós temos o conhecimento em nós. E Daniel, no que ele foi constituído por Nabucodonosor, ele já estava vivendo num segundo período de reinado. Naquele tempo não tinha como hoje, você tem o seu lá de 8 anos, você pode viver 4 anos, ser reeleito e mais 8. Naquele tempo não, você vivia o seu reinado até a sua morte. Então aqui Nabucodonosor já tinha morrido e já estava um outro rei no seu lugar, que era seu filho, o rei Dario. E ele continuava como presidente, ele tinha sido constituído presidente. E aí ele faleceu com quase 90 anos. Lembra que eu falei nas aulas passadas? Se eu tiver conhecimento, se eu buscar sabedoria, mais do que, porque ela vale mais do que prata, mais do que ouro, eu vou ter vida longa, porque eu não vou sofrer as agrúrias daquela pessoa que vive de qualquer jeito à mercê da sorte. Eu não vou viver como a vida da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, eu vou viver uma vida com regras para mim, por exemplo, princípios. Eu posso quebrar regras, mas eu não posso quebrar princípios. E isso não importa a crença que você tenha, em que o Deus que você crê, você tem que viver por princípios. E você fazendo isso, você vai ter longos dias. A Bíblia fala isso, que eu terei longos dias. E eu já disse nas aulas passadas que o conhecimento, ele traz para nós longevidade de vida. E Daniel viveu quase uns 90 anos. Então, ele foi para o palácio, ele foi para a Babilônia, ele era novinho. Ele era um adolescente, um jovem, ele devia ter no máximo uns 17 anos. E ele viveu até uns 90, mais de 90 anos. E Daniel foi um homem muito sábio. Deus deu a ele muita sabedoria de interpretar sonhos, de visões. E é com ele que aparece que tem uma parte maravilhosa na Bíblia de que fala que ele buscava Deus para que Deus pudesse revelar para ele aquilo que estava oculto. E diz lá que ele foi
orar e jejuar para que Deus pudesse revelar, e Deus revelou para ele como seria o fim. Como seria o fim de todas as coisas. Para você ver, nós estamos vivendo hoje e muita coisa acontecendo, a gente fica com medo, a gente fica com temor de tudo isso em relação a essa pandemia toda. Quantas pessoas que não morreram, não do vírus, morreram porque ficaram apavoradas, com fobia, com traumas e depressão, e muitos morreram por causa disso. Vocês já imaginaram a situação de muitos que viveram pânico por causa dessa pandemia? Mas a Bíblia fala que se nós vivermos com sabedoria, buscarmos o conhecimento e a sabedoria, e nós tivermos ele conosco, nós teríamos longevidade de vida. E num caso desse, estamos vivendo ainda esse período de pandemia, eu vou ter a tranquilidade, eu vou ter a paciência, eu vou ter a tranquilidade para saber que Deus é na minha vida. E que Deus, ele não vai me deixar esses sofrimentos que existe. Você está me entendendo? Por exemplo, Daniel, ele foi orar porque ele queria saber coisas que ainda iriam acontecer, coisas que Deus tinha mostrado para ele em visão, e ele queria saber o que aquilo significava. E ele foi buscar, orando e jejuando, e veio um anjo e que disse para ele, olha, tinha passado 21 dias desde que ele começou um propósito. E aí veio o anjo e falou assim, olha, desde que você dobrou seus joelhos, são ouvidas as tuas palavras. Então que você tenha certeza de que você fala com Deus, o que você pede para Deus, ele te ouve, ele te atende. Só que aí acontece algumas coisas, como aconteceu uns percalços na bênção, como que eu digo, na resposta que ele precisava, mas Deus ouviu desde o começo e mandou a resposta. Aí houve aquele percalço no curso, o anjo foi interrompido por um anjo do mal, tal, teve aquela luta, ele precisou chamar Miguel para vir ajudar ele naquela peleja, e ele chegou e falou, Daniel, você é um homem muito desejado, você é um homem muito amado, e eu vim por causa das tuas orações. Deus vem por causa das suas orações, Deus vem por causa que você pede, que você busca, que você ora. Você tem pedido conhecimento? Você tem lido a Bíblia? Deus já ouviu a sua oração. Então agora é você tomar posse. E como eu já disse, não é você ficar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer isso, eu vou buscar, eu vou ler livros, eu vou buscar conhecer tal coisa. Não é você só ficar no pensamento, você se levantar, você agir, você fazer. Daniel fez isso. Ele teve uma visão, ele não sabia o que significava, e era uma visão para algo que ia acontecer lá no fim. Tanto é que a vida dele, ele não viu o fim, mas ele sabia qual seria, porque Deus falou com ele. Quer ver? Eu só vou ler aqui rapidamente, o nosso tempinho já está passando, passa rápido, né? Mas aqui, olha que diz aqui, no último capítulo 12 de Daniel, no 9 fala assim, no 8, eu ouvi, porém, não... Daniel falando, eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Porque Deus tinha revelado para ele, depois da oração dele, ele disse assim, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão, mas os sábios entenderão. Depois do fim em que o sacrifício diário foi tirado, tal. Mas você entendeu? Olha só, os sábios entenderão. Se você tem procurado sabedoria e conhecimento, se você tem lido a Bíblia diariamente, Deus tem colocado sabedoria, Deus tem colocado conhecimento dentro de você. Então não desista, continua todos os dias, levante, leia a sua Bíblia, os seus 15, 20 minutinhos diários.
beleza? Até a próxima aula.